iniciar o capítulo 5 no seu volume 2. Isso mesmo, já estamos aqui no capítulo 5. E o título desse capítulo é As Moradias ao Longo do Tempo. Vamos ver como é o início desse capítulo? Vou sugerir que você tenha um livro em mãos. Assim você pode acompanhar a aula junto comigo, fazer as observações da imagem que estão no início desse capítulo. As moradias ao longo do tempo. Pense na sua casa e no que você sente quando está nela. Você se sente alegre, seguro? Percebe o conforto que existe em sua moradia? A moradia é o lugar onde normalmente sentimos a sensação de segurança e tranquilidade. Saber que há um lugar para onde você voltar após a escola, um passeio ou uma viagem é muito agradável. Sabe aquela sensação gostosa que você tem quando está terminando uma atividade, aí você pensa, hora de voltar para casa, tem uma comidinha, tem uma pessoa me esperando. Isso é a sensação, aquilo que você sente com relação à sua moradia. Nós vamos falar aqui algumas vezes das palavrinhas moradia, casa, lar, residência. Vocês vão ver que são muito semelhantes em alguns sentidos essas palavras. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, os seres humanos não tinham uma moradia fixa. E aqui, pessoal, eu vou te pedir para você observar essa expressão aqui, olha. Moradia fixa. Ou seja, um lugar específico aonde você mora. Nem sempre foi assim. Vejam só que interessante. A casa era apenas um local onde podiam se proteger, por exemplo, do frio ou do calor. Com o tempo, surgiu a ideia de lar. Agora estamos falando de lar. Lembram-se? Algumas palavrinhas que nós vamos mencionar daqui para frente. E a partir daí, o modo de morar foi se modificando, foi mudando. Neste capítulo, você vai estudar como eram as primeiras moradias. Nós vamos ver. Vamos ver as mudanças que aconteceram nelas ao longo do tempo e como essas modificações influenciaram no modo de viver, do jeito de viver das pessoas. Você vai ver como é importante que as moradias ofereçam maior segurança, conforto e qualidade de vida ao ser humano. E também vai conhecer como é a realidade daqueles que não têm um lugar para morar. Então, gente, esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque a gente não vai falar apenas da construção, do material que é usado para construir uma casa. A gente vai falar do que a casa, do que o lar representa para nós, seres humanos. O que representa para você. Então, vamos ver aqui, pessoal. As primeiras habitações eram as cavernas. Isso mesmo, pessoal, nós estamos falando aqui da época da pré-história. Nessa época, os homens, as mulheres, as famílias habitavam as cavernas. Eles encontravam cavernas onde fosse possível entrar para descansar e também se proteger do frio, dos ventos, de animais ferozes. E dessa forma, como você está vendo aqui na imagem, eles acabavam usando o lado de fora, o lado exterior da caverna, para preparar um alimento, para limpar um animal que eles haviam caçado. Era dessa maneira que eles faziam. E essa então é a primeira habitação, numa época que a gente chama de pré-história. E aqui, pessoal, nós temos uma representação interessante. Um
material que ele encontrou na natureza para marcar uma visão que ele teve. Nesse caso aqui, se você olhar, você vai saber que animal é. Um animal que talvez estivesse próximo a essa caverna onde eles moravam. Então, essa cena aqui é muito interessante. É um desenho, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de uma época em que não existia fotografia. Então, esse registro aqui, ele é feito em cima daquelas imagens que são encontradas nas cavernas. E aí a gente remonta e faz uma imagem como essa. Dá para a gente ter uma boa ideia de como eles viviam antigamente. Bem, estamos falando aqui de mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Nós vamos avançar um pouco aqui na história e vamos ver agora de um tempo que não é tão distante, feito a pré-história, mas nós estamos falando aqui talvez assim de uns 60, 70 anos atrás, mais ou menos. Vamos pensar? Antigamente, tá? As casas tinham quintal e os prédios não eram muito altos. Então, eu vou chamar a sua atenção aqui, ó, para você observar. Essa casa é uma casa que tinha quintal, olha o quintal aqui nessa parte, ó, onde as crianças brincavam, onde colocava a roupa no varal para secar. Algumas casas podiam ter até pequenas hortas, galinheiros. Isso mesmo, galinheiros. E esse outro prédio aqui, pessoal, é um prédio que você vê que não era tão alto. Se você hoje for observar a altura dos prédios, você verá que os prédios são altíssimos. Moram muitas famílias. Não, antigamente não era bem assim. Veja só, um prédio com 2 andares e um andar que a gente chama de térreo. O andar térreo é aquele que é no nível da rua. Então, a gente considera esse, vou te mostrar aqui com bastante cuidado, ó. Esse a gente considera o andar térreo, no nível da rua, ok? E aqui a gente considera, ó, primeiro andar, segundo andar. Identificou? Então, esse é um modelo de um prédio de mais ou menos 60, 70 anos atrás. Agora, veja só, vou avançar mais um pouco e vocês vão ver agora alguns tipos de moradia atuais, nos dias de hoje, século 21. Infelizmente, não todas as imagens são as melhores moradias, mas são moradias que fazem parte da realidade da nossa nação brasileira. Então, vamos ver, vamos conhecer. Talvez você não conheça todos esses nomes. Aqui nós temos um sobrado, vejam que é uma casa pequena de 2 andares. As palafitas, que são construídas sobre a água, quando o rio enche, não transborda a casa. Uma mansão nesse caso aqui, pessoal, construída numa ilha. Esse você reconhece. Uma oca indígena. Um casebre. Normalmente, esses casebres, para a construção deles, é utilizado barro e pedaços de madeira, pedaços de pau encontrados na natureza. São moradias bem simples. Aqui nós temos um prédio que a gente chama de residencial, ou seja, onde as pessoas moram, mas também existem prédios que podem ser tão grandes quanto esse, ou até maiores, onde as pessoas trabalham. Então, a gente vai fazer uma diferença. Se o prédio é residencial, são moradias. Se o prédio é comercial, se tem um dentista, um médico, é diferente. Entenderam? Aqui, pessoal, nós temos 2 modelos de residências também. Um conjunto habitacional com prédios, vejam só, muitos prédios iguais, a gente chama de conjunto habitacional.
E esse aqui é um outro conjunto habitacional, só que dessa vez são casas. Casas bem iguaizinhas, uma ao lado da outra. Primeiras moradias. Nós vamos falar de uma parte do seu livro que está no volume 2 do seu livro de História. E esse texto que nós vamos estudar está na página 4. Apenas o texto da página 4. O que nós fizemos aqui, veja só, nós separamos o texto em algumas partes, para a gente poder ir lendo e conversando, mas é apenas o texto que está na página 4, ok? As primeiras moradias. Ter um lugar para se proteger da chuva, do vento, do frio, do ataque de animais perigosos, sempre foi uma necessidade dos seres humanos, desde a pré-história, há mais de 6.000 anos. Porém, naquela época, os seres humanos ainda não tinham inventado as moradias como as que existem hoje. Então, vamos começar por aqui. O que significa pré-história? É um período da história da humanidade anterior, ou seja, que aconteceu antes da invenção da escrita. Nessa época, pessoal, nós temos alguns registros que foram feitos pelos homens que a gente observa aqui nessa imagem. Eles faziam alguns registros nas paredes das cavernas, mas ainda não utilizavam a escrita. Então, esse período, ele é chamado de período pré-histórico, tá bem? A caverna era a moradia que servia de abrigo e proteção contra o frio, chuva e animais selvagens. Aquelas pessoas eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Viviam temporadas em locais onde podiam caçar, pescar, colher frutos e raízes. Quando esses alimentos acabavam, elas se mudavam para outro local onde pudessem encontrar outros alimentos e, claro, proteção. Então, vejam só, nós temos aqui dois conceitos importantes que a gente precisa de trabalhar. Nômades e aqueles que têm moradias fixas. Nós, nos dias atuais, temos moradias fixas. Aqui na sua cidade, é assim que você vive, na mesma moradia. Você pode até mudar a moradia, mas não em função da caça, da pesca. Entendeu a diferença? Esses homens, nessa época pré-histórica, eram chamados de nômades, porque eles exploravam o lugar onde eles moravam e quando não tinha mais jeito deles ficarem por ali, eles se mudavam para um outro local. Então, aqueles homens exploravam o lugar e quando não podiam mais caçar ou retirar da natureza os alimentos que queriam, eles se mudavam. Quando os seres humanos desenvolveram a agricultura, pessoal, preste bastante atenção nessa palavrinha. A maneira de se alimentar ficou diferente. O homem começou a usar o solo para plantar alimentos e se alimentar. Esse foi um fator importante para que houvesse uma mudança no estilo de moradias das pessoas. Porque antes, quando não existia agricultura, eles eram nômades, iam se mudando. Depois, com a existência da agricultura, esse comportamento foi mudado, foi transformado. Então, olha só, passaram a domesticar animais, então eles não precisavam mais se mudar e puderam se fixar, manter a moradia no mesmo lugar. Nesse momento, as moradias também se desenvolveram, tornando-se mais seguras e resistentes, pois os seres humanos aprenderam a aproveitar melhor os recursos da natureza, como as pedras, os ossos, as peles dos animais, os galhos, as folhas das árvores e as palhas. A maioria
maioria das pessoas passaram a ser chamadas de sedentárias. Chegamos aqui num outro conceito importante, sedentárias. Isto é, olha o significado, com moradias fixas em determinado lugar. Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Cuidando de criação de animais e plantando para se alimentar. Essa foi a grande mudança. A agricultura e a domesticação dos animais fez com que os seres humanos começassem a fixar suas moradias em algum lugar. Normalmente, eles escolhiam lugares perto da água. Isso facilitava o cultivo dos alimentos e o cuidado com os animais. Ainda hoje, há povos nômades que continuam a se deslocar constantemente pelas regiões do planeta, nos desertos, nas montanhas e nas florestas. Então, aqui, pessoal, nós temos imagens de dias atuais. Não é mais da época pré-histórica. E essas pessoas transportam a sua moradia, que são as tendas, junto com eles. Eles colocam normalmente no lombo dos animais, porque ficam pesados, né? Carregar essas tendas. E aí eles continuam agindo daquela maneira como era na pré-história, mudando-se de um lugar para o outro. Por isso são chamados, até os dias atuais, de nômades, nas regiões do deserto, montanhas ou florestas. Então, pessoal, hoje nós aprendemos conceitos importantes sobre como viviam os homens da pré-história e como eram as suas moradias, e que algum tipo de moradia, como a dos nômades, ainda permanece nos dias de hoje, que são famílias, são homens que usam tendas. Nós moramos em residências fixas, por isso somos chamados de sedentários. Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Agradeço muito a sua atenção. Até a próxima, pessoal!